Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aiden, professora de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 1. Objeto de conhecimento, astronomia e cultura, detalhamento, teorias de criação do universo. Então vamos à nossa aula? Muito bem, queridos, estamos aqui diante desse cenário que remete ao universo. Esse conjunto de elementos que há milhares de anos aí instigam a imaginação humana, levam aí, intrigam o pensamento. Se hoje nós temos muitas respostas sobre o universo, perceba que eu disse muitas, eu não disse todas. Nós facilmente buscamos respostas sobre os movimentos dos planetas, sobre a constituição de uma estrela ou sobre fenômenos como os eclipses solares e lunares. Mas sempre foi assim? Não. Hoje basta que você pegue um livro, busque na internet ou assista nossas aulas para encontrar essas respostas. Mas, como eu disse, nem sempre foi assim. Imagina o homem primitivo, as primeiras civilizações, tomando consciência de si enquanto indivíduo, do seu papel na natureza, observando ciclos e movimentos que aconteciam nos céus, e a partir dessas observações, eles vieram a construir aquilo que viria a ser a primeira ou a mais antiga das ciências, a astronomia. Portanto, a astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, como as estrelas, os planetas, os cometas e as galáxias, e também os fenômenos que ocorrem no universo. Ela busca compreender a natureza, a evolução e a distribuição dos astros. Então, a observação, ela veio aí ajudar a construir os conhecimentos que nós temos sobre a astronomia. Então, desde os tempos mais antigos, a observação do céu sempre fez parte da vida humana. Os povos da pré-história já olhavam para os astros em busca de orientação. O sol ajudava a marcar os dias e as estações do ano, a lua guiava os ciclos de plantio e colheita, e as estrelas elas serviam aí como referência para os grandes deslocamentos de territórios. Então, a astronomia também fazia parte da cultura desses povos, ajudava ali a reger o seu dia a dia. Então, além de usarem os astros para se orientar no tempo e no espaço, os povos antigos também passaram a atribuir significados simbólicos aos movimentos celestes. Portanto, o céu se tornou um grande palco para histórias sagradas, para crenças e mitos que buscavam explicar a origem da vida, dos astros e do próprio universo. Seguindo, nós temos aí que, em muitas culturas, o Sol era visto como um Deus poderoso, a Lua como uma entidade que influenciava a fertilidade e as estrelas como espíritos ou ancestrais guardiões. Então, nós percebemos que a astronomia, por muito tempo, ela andou associada à ideia do mítico, do divino. Talvez porque essas primeiras civilizações não sabiam explicar a origem dos fenômenos ou dos próprios astros. E aí fazia essa associação. Então surgem as cosmogonias, que são o quê? São narrativas tradicionais que frequentemente estão associadas a explicações místicas ou religiosas, que ilustram a origem do universo e da vida, e que possuem significado simbólico e cultural para um povo. Nós vamos observar aqui, não necessariamente em ordem cronológica, 3 perspectivas, que associam aí essa questão do astro ou da astronomia com o divino. Então, nós chegamos ao mito da criação na Grécia Antiga. Dentro dessa cultura, os gregos antigos, através da mitologia, explicavam a origem do universo como um processo gradual que se iniciou com o caos. Encarem esse caos como um vazio primordial, uma entidade. E que desse caos surgiram Gaia, representada aí pela Terra, e Urano, o céu. E outras entidades primordiais vieram a surgir depois, como Nix, a noite, e Érebo, a escuridão. Então, a partir desses seres, a mitologia grega, ela desenvolveu a história da criação, do mundo e dos deuses, que regiam não só a questão dos astros, mas também a vida humana. Dentro dessa mesma perspectiva da associação com o mitológico, nós temos a civilização dos antigos egípcios, que também acreditavam que no princípio existia um caos,
representada aí pelas águas turbulentas do rio Nilo, que é um rio importante dentro dessa civilização. Então, dentro desse caos estava Atum. Este se manifestou sobre o caos na forma do deus Ra, que, como nós podemos ver na nossa imagem, aí representado pelo deus Sol. Ele teria criado 2 filhos divinos, o deus do ar, Shu, e a deusa da umidade, Tefnut. Então, estes seres, por sua vez, foram os responsáveis por gerar a terra, Geb, e o céu, Nut. Dentro dessa mesma perspectiva, nós temos os povos Tupi-Guarani, um dos povos originários da nossa terra. E, de acordo com a crença desses povos, no início não existia nada, nem terra, nem céu, nem os seres vivos. Tudo começou com Tupã, o grande espírito criador, que normalmente é associado ao trovão e à luz. E junto com a ajuda de uma outra divindade, representada aí por Araci, a mãe da luz, Tupã criou o mundo, moldou a terra, os rios, as estrelas, o sol e a lua. E esta é uma forma tradicional e espiritual de explicar a origem do universo e da vida. Mas a ciência, né, ela em algum momento entrou aí no contexto da astronomia. E com o passar do tempo, à medida que as civilizações se desenvolveram, a observação do céu noturno passou a ser mais sistemática. O que seria sistemático, professora? É uma forma lógica de observar os fenômenos da natureza, observar fatos, analisar esses fenômenos aí através da lógica. Então, esse processo marcou o nascimento da astronomia como ciência, que mesmo ainda admirando o cosmos, passou a buscar explicações baseadas em observações, medições e leis da natureza. Seguindo, assim, o estudo dos astros deixou de ser apenas uma expressão cultural ou espiritual e se tornou um caminho para desvendar os mistérios do universo de forma científica, contribuindo diretamente para os avanços da navegação, da agricultura, da física, da compreensão do nosso lugar no espaço. E nós chegamos então à Antiguidade. Na Antiguidade, os povos mesopotâmicos criaram calendários, eles desenvolveram aí o sistema sexagesimal, que é uma forma de contagem que nós ainda utilizamos hoje, por exemplo, quando você conta 60 minutos, 60 segundos. Desenvolveram também técnicas de engenharia voltadas às necessidades práticas. Mais tarde, os gregos, em contato com esse legado e também com o saber egípcio, eles foram transformando aí todo esse conjunto de conhecimento em teoria, e eles desenvolveram modelos matemáticos para os astros e ampliaram a geometria, a trigonometria e buscaram aí explicar a natureza de forma mais racional, lançando as bases da ciência ocidental. E aí é necessário a gente explicar que depois da antiguidade, os gregos eles tiveram contato com diversos povos que vinham construindo aí o seu conhecimento dentro da astronomia. E os gregos, através do contato comercial, da expansão das civilizações, eles foram construindo esse conhecimento, e esse conhecimento, a partir da civilização grega, permaneceu ali dentro da Europa e se estendeu por mais de 1000 anos. E na Idade Média, esse conhecimento, né, do cosmos, da organização do cosmos, foi assimilado, né, foi agregado ali dentro da Igreja Católica, que dominava, naquele momento da história, o poder. E então, o que dizia aí esse pensamento grego que foi construído sobre o cosmos? Ele é descrito como um modelo geocêntrico. E o que é esse modelo geocêntrico? Geo significa terra e cêntrico, centro. Então, a terra no centro do universo. E dentro desse pensamento, o mundo ele era dividido em 2 regiões, o mundo sublunar e o mundo supralunar. O mundo sublunar seria este à nossa volta. Ele seria imperfeito e suscetível a transformações. Enquanto que o mundo supralunar, que é aquele mundo que continha a lua, o sol, as estrelas, era um mundo celeste, um mundo divino, associado à perfeição. E entendam essa perfeição como superfícies lisas, esferas perfeitas, movimentos circulares perfeitos, onde novamente eu vou reforçar aqui para vocês a ideia da Terra no centro deste universo. Então nós chegamos no século XVII e surge uma pessoa
que revolucionou esse pensamento que até então era conhecido como o pensamento aristotélico. Então nós temos aí a ciência moderna. Como eu disse para vocês, no início do século XVII, o conhecimento sobre o universo ainda era fortemente influenciado pelas ideias de Aristóteles e Ptolomeu, que defendiam esse modelo geocêntrico que eu descrevi ainda há pouco para vocês. E Galileu surge dentro deste contexto, né, questionando esse pensamento que prevalecia há tanto tempo. Galileu, ele era físico, ele era matemático, e astrônomo, e ele era de natureza italiana, né? Portanto, aí ele passou a questionar todos esses conhecimentos que prevaleciam há tanto tempo. E ele utilizou um instrumento recentemente inventado, que não foi por ele, mas ele o aperfeiçoou, que foi o telescópio. Então, o telescópio permitiu a Galileu ver além do que já se tinha visto até então, porque até então as observações eram feitas a olho nu. Então, Galileu pegou essa nova invenção, apontou para o céu, e o que Galileu viu apontando esse instrumento, o telescópio, para o céu? Ele viu muitas coisas, mas aqui vou citar para vocês 3 observações que ele fez muito importantes. Primeiro, ele questionou a questão da perfeição da Lua. Ele observou com seu telescópio que a Lua ela tem crateras e ela tem montanhas. Então, ele já questiona essa questão da perfeição do mundo supralunar. Uma outra observação que Galileu fez foi que ele viu fases em Vênus. Vênus é um planeta, já se sabia sobre Vênus na época de Galileu, e ele percebeu que quando o Vênus fazia o seu movimento, naquele momento acreditava-se que era ao redor da Terra, ela tinha projeções de sombras como a Lua durante o seu ciclo lunar. Só que Galileu chegou à seguinte conclusão: para que Vênus tivesse aquelas projeções de sombra sobre a sua superfície, era necessário que o planeta estivesse fazendo movimento ao redor do Sol e não da Terra. Então ele escandaliza todo mundo quando ele tira a Terra do centro e põe no centro do universo o Sol. Uma outra observação que Galileu fez foi que ele viu que Júpiter tinha luas. Ou seja, o que são luas? Satélites. E satélites orbitam planetas. Então, novamente, ele fez uma afirmação de que a Terra não era o centro do universo. E isso revolucionou tanto a ciência como um todo, áreas como a astronomia, a matemática, escandalizou todo mundo e levou aí a uma revolução dentro do meio científico. Então, vamos observar aqui qual foi o instrumento utilizado por Galileu para causar toda esta comoção. O telescópio. O telescópio, eles funcionam coletando e focalizando a luz de objetos distantes, permitindo que os observamos com mais detalhes do que a olho nu. Então, o telescópio foi uma invenção que não foi, a princípio, utilizado para a observação astronômica. Quem teve essa ideia foi Galileu, mas o telescópio ele foi, a princípio, construído para fins bélicos, para serem utilizados em combate, em conflito. Mas Galileu resolveu fazer outro uso dele. Então, o telescópio foi uma invenção decisiva para o avanço da astronomia. Com essa ferramenta, tornou-se possível estudar astros distantes, identificar crateras na Lua, acompanhar movimentos de planetas e descobrir luas em outros corpos celestes. Nós podemos observar aí na nossa imagem o telescópio James Webb, que foi lançado em 2021, um dos mais modernos, né? Hoje utilizado para observar outros planetas em outros sistemas, de tão potente que ele é. E nós temos ao lado aí o telescópio que Galileu Galilei utilizou nas suas primeiras observações. Então, o telescópio, ele marcou aí o início de uma nova era na ciência, permitindo que os estudos astronômicos deixassem de se basear apenas na observação no olho nu e passassem a se fundamentar em evidências visuais precisas, ampliando o conhecimento humano sobre o universo. Galileu não foi o primeiro a falar sobre o heliocentrismo, né? Essa ideia do Sol no centro do universo já tinha sido proposta por Nicolau Copérnico algumas décadas antes, mas ele trouxe evidências
junto do microscópio, ele trouxe evidências de que o modelo geocêntrico estava errado e que era necessário que o Sol estivesse no centro para explicar os fenômenos aí que eram observáveis. E nós chegamos então ao século XX, onde a teoria mais bem fundamentada sobre a origem do universo foi elaborada. E nós vamos ver aqui na nossa linha do tempo alguns aspectos importantes sobre essa teoria. Seguindo na nossa linha do tempo, então nós temos em 1915 Albert Einstein, que publicou a teoria da relatividade geral, que abriu aí caminho para modelos teóricos de universo dinâmico e expansão. Então Einstein trouxe aí uma nova visão sobre o que seria a gravidade e o espaço-tempo. Em 1927, nós temos Georges Lemaitre. Ele era padre e ele também era matemático e físico, e ele propôs a teoria do átomo primordial, o que viria a ser conhecido como a própria teoria do Big Bang. E qual a relação de Lemaitre com Einstein? Foi a partir dos estudos da teoria e dos cálculos de Einstein que Lemaitre veio a desenvolver a teoria do átomo primordial. Seguindo na nossa linha do tempo, nós vamos ter em 1929 Edwin Hubble. Ele era astrônomo norte-americano. Ele observou que as galáxias estavam se afastando umas das outras, o que forneceu aí a primeira evidência sobre a teoria proposta por Lemaitre. Então, na sua teoria, que nós vamos ver daqui a pouco quais são as afirmações da teoria do átomo primordial, Lemaitre já tinha previsto aí a expansão contínua do universo e Edwin Hubble verificou isso em 1929. Na década de 40, nós temos aí a colaboração do George Gamow. O que ele colaborou com a teoria do átomo primordial? Ele previu duas coisas teoricamente. Ele previu a radiação cósmica de fundo, que seria uma radiação que estaria se propagando aí no universo, desde a formação deste universo, e também ele previu a nucleossíntese, que seria a formação dos primeiros átomos leves aí durante os primeiros segundos da existência do universo. E em 1964, nós temos aí a colaboração de Arnold Penzias e Robert Wilson, que eles detectaram a radiação cósmica prevista ali por Gamow na década de 40. Então, nós vamos aí às afirmações, do que diz a teoria do Big Bang. A teoria, ela defende que o universo surgiu há 13,8 bilhões de anos, a partir de um estado extremamente quente e denso. Esse estado primordial aí é conhecido como átomo primordial, o início de tudo. Entenda que antes disso nada existia. Então, a partir dessa singularidade, que é este ponto aí onde tudo se concentrava inicialmente, essa singularidade é uma região do universo onde as leis da física que nós conhecemos, ela não se aplica. Então, a partir dessa singularidade começou a se expandir de forma muito rápida e violenta, originando aí em fração de segundo não só a matéria, mas o próprio espaço-tempo. Compreendam aqui que não sabemos ao certo o que desencadeou esse primeiro processo aí de expansão, mas imagina-se que seja a separação das quatro forças que regem a natureza: a gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Portanto, a expansão, ela continua até os dias de hoje, e ela deu início a esse processo, só que com o passar do tempo dessa expansão, ocorreu aí o resfriamento, formando os primeiros átomos de hélio e de hidrogênio, os chamados elementos leves. Lembram-se lá que Gamow teorizou a formação na nucleossíntese desses elementos? E compreendam também que os átomos, eles são a base da matéria. E matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, para que algo viesse a existir, era necessário que antes esses átomos viessem a se formar. Então, só depois da formação desses primeiros átomos, os átomos leves, foi que veio a surgir as estrelas, as galáxias e toda a estrutura do universo, ou seja, do cosmos que nós conhecemos. E aí a teoria também afirma, que lá no princípio, no início, a matéria estava tão densa que a luz não podia atravessar. É como se a luz estivesse presa nessa densidade aí da primeira formação dessa matéria que vinha surgindo. Mas com o passar do tempo,
essa matéria ela foi se resfriando e a densidade ela foi diminuindo. Então, somente assim a luz pôde se propagar e viajar pelo espaço. E, novamente, a gente tem aí a afirmação da expansão contínua do universo, que foi verificada por Hubble na década de 30. Portanto, nós vamos ver agora uma animação que vai nos mostrar o passo a passo de todos esses eventos. Do Big Bang ao universo em expansão. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, toda a matéria, energia, espaço e tempo estavam comprimidos em um ponto minúsculo, quente e extremamente denso. De repente, esse ponto começou a se expandir violentamente. Esse momento de origem é conhecido como Big Bang. Nos primeiros segundos, surgiram partículas fundamentais. Em poucos minutos, formaram-se os primeiros átomos, como o hidrogênio e hélio. À medida que o universo esfriava, a gravidade entrou em ação, reunindo esses átomos em imensas nuvens que deram origem às primeiras estrelas. Essas estrelas se agruparam em galáxias, formando estruturas complexas que se espalharam por todo o cosmos. E ainda hoje, o universo continua se expandindo, revelando novos mistérios a cada nova descoberta. Portanto, nós vimos aí, todas as etapas do Big Bang e agora nós vamos verificar por que a teoria do Big Bang é a mais bem aceita dentro do meio científico, porque ela tem embasamento, ela tem fatos observáveis aí que foram encontrados na natureza. Então, vamos à primeira dessas evidências, que é a expansão do universo. Então, a expansão do universo não se trata de objetos se movendo através do espaço simplesmente, como se eles estivessem sendo lançados de um ponto central, como uma simples explosão. A ideia ela é mais sutil e surpreendente. O que cresce é o próprio tecido espaço-tempo. Então, imagina você fazendo pontinhos em um balão. Quando você sopra, esses pontos eles começam a se afastar. Mas por quê? É o espaço entre esses pontos que está se estendendo. Então, é justamente essa a ideia da expansão. É o crescimento do tecido espaço-tempo. Então, essa expansão ela é contínua até os dias de hoje. Isso é comprovável. Desde que Edwin Hubble, em 1929, quando, através do uso de telescópio, o mais moderno de sua época, ele observou que as galáxias, de fato, estão aí nesse processo de expansão. Essa observação levou a Hubble a formular o que viria a ser a lei de Hubble. Esta lei estabelece uma relação direta entre a distância de uma galáxia e a velocidade com a qual ela se afasta. Mas o que isso quer dizer? Bom, quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta, o que sugere que esse universo está se expandindo constantemente. Então, foi um fato observável e isso ajudou a embasar a teoria do Big Bang. Um outro fato observável é a radiação cósmica de fundo, que foi captada aí por Arnold Penzias e Robert Wilson em 1964. Eles estavam trabalhando em uma antena de rádio muito sensível à captação de sinais. E eles perceberam que havia um ruído constante captado por esse equipamento. Esse som que eles captaram parecia vir de todas as direções do céu. E não importava o que eles fizessem. Ajustassem o equipamento, limpassem a antena ou mudassem de direção. O ruído não desaparecia. Eles até chegaram a pensar que eram fezes de animais, de pombos que estavam ali causando interferência e limparam por vários dias aí essa antena, mas nada impediu a captação desse ruído. Então, fazendo a análise desse sinal que eles captaram, eles viram que essa radiação ela possuía a temperatura e o comprimento de ondas esperados para o calor remanescente da grande expansão que deu origem ao universo. Lembra lá que Gamow, ele teorizou a presença dessa radiação se propagando no universo desde a expansão do átomo primordial. Então, quando eles analisaram aí essa radiação que eles captaram, viram que tinha exatamente ali aquilo que tinha sido previsto dentro da previsão de Gamow. Então, por esta descoberta,
né, que trouxe mais uma prova aí para fundamentar a teoria do Big Bang, tanto o Penzias quanto o Wilson receberam o Prêmio Nobel de Física em 1978. E aí eu quero convidar vocês a vivenciar essa experiência de ouvir o som do Big Bang. Professora, não me parece nada surpreendente. Pois é, mas fazendo a análise aí, como eu já falei para vocês, dessas ondas, desse som, foi verificado aí que isso cabia dentro do previsto na teoria. Então, esse é o som do início do universo. E se baseando em toda essa teoria sobre a origem do universo, isso organizou a estrutura do universo como nós conhecemos. Então, vamos ao endereço da nossa casa, o nosso endereço cósmico? Então, como nós podemos observar, esse aqui é o nosso bairro cósmico, é a Via Láctea, a nossa galáxia. Ela é uma galáxia no formato em espiral, ela tem esses braços que se estendem de seu centro. Ela teria surgido a partir de 13,6 bilhões de anos. Ela surgiu um pouco depois do evento do átomo primordial, da grande expansão. Não é? Então, quando a gente olha a estrutura da Via Láctea, nós percebemos que tem um pontinho ali brilhando. Aquele ali é o braço de Órion, é justamente o local onde está o sistema solar, a nossa casa. Então, mergulhando no braço de Órion, nós podemos observar aí o nosso sistema solar, a nossa estrela, juntamente com os outros planetas aí promovendo seu movimento ao redor do Sol. O nosso sistema ele teria surgido há 4,6 bilhões de anos e logo em seguida nós temos aí a história do desenvolvimento do nosso planeta também, não é? Então, só que, o que acontece? A teoria do Big Bang ela é a mais bem aceita dentro do meio científico, mas a ciência ela não é fechada, né, a novas propostas. Então, nós temos aí hipóteses alternativas para teorizar sobre a origem do universo também. Né? A teoria do Big Bang é a mais aceita, mas nós temos aí outras alternativas. Então, vamos ver aí a hipótese do universo oscilante. É uma hipótese cosmológica alternativa, né, como eu já disse, não é o modelo padrão, mas foi considerada por alguns cientistas. Ela foi proposta por Richard Tolman em 1934. Quais são as afirmações dessa hipótese? Bom, a hipótese propõe que o universo não tem um ponto inicial único, mas sim que se expande e se contrai repetidamente como um ciclo infinito. Em cada ciclo, o universo passaria por um Big Bang, se expandiria até um ponto máximo e, em seguida, começaria a se contrair, ou seja, a matéria ela voltaria a se concentrar num ponto único. E essa contração, esse retorno a um ponto inicial, nós chamaríamos de Big Crush. Então, o universo ele seguiria aí um ciclo eterno entre Big Bangs e Big Crush, sem início e nem fim. E não confunda o Big Crush com o seu crush da escola. Né? Nós estamos falando aí de um processo de contração do universo. Então, como vocês podem observar aqui na nossa imagem, nós temos o ponto inicial marcando aí o átomo primordial. A partir deste ponto, o universo estaria se expandindo, criando todo o tempo, espaço e matéria. Num determinado ponto, né, de expansão máxima, esse universo voltaria a se contrair. Bom, em seguida, né, esse universo começaria a se contrair. Ou seja, a matéria retornaria, né, ao ponto inicial, formando o Big Crush. Isso ficaria num loop, né, sem início e sem fim. E nós temos aqui, né, esse modelo do que seria o universo oscilante. O ponto inicial, a expansão, chegando a um nível máximo de expansão e começaria o Big Crush, que seria o retorno aí ao ponto inicial. Só que essa teoria e esta hipótese, ela tem dois problemas. Um desses problemas é a entropia, que aumentaria a cada ciclo, tornando o processo mais longo e desorganizado ou desordenado.
Qual é o problema da entropia? Segundo os princípios da termodinâmica, a entropia ela só tende a aumentar. Não há indício, ela aumenta, mas ela não diminui. E segundo a proposta aí do universo oscilante, em algum momento ocorreria aí a retração, a volta do ponto ao ponto inicial. Isso vai contra aí o que é descrito na termodinâmica. Uma outra questão é a expansão do universo, que já foi comprovada e que ela acontece. Então, não há indícios de que os eventos de Big Crunch estejam acontecendo. Então, a gente tem aí essa hipótese alternativa, mas que não tem fundamento. Portanto, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos aí, viajamos pelas cosmogonias, que fazem essa associação da astronomia com o divino. Nós vimos a teoria mais bem aceita dentro do meio científico e nós vimos aí uma hipótese alternativa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!